Beleza, vamos lá então. A gente tem aqui outro exemplo em que a gente vai esboçar o gráfico de uma função cosseno. Beleza? Ela tem pelo menos o cosseno aí como base, né? Ele aparece aí na função, certo? E essa função é menos 3 vezes o cosseno de x sobre 10. Beleza? A gente estabeleceu aí pelo menos um passo a passo no qual a gente começava identificando duas coisas, né? Duas características importantes da função e que vão alterar aí um pouquinho o formato dela, a estética dela fica alterada por esses dois aspectos, né? Um deles é o que a gente chama de amplitude, eu estou denotando por A maiúsculo, e o outro é o período, estou denotando por P. Beleza? A amplitude, a gente já está cansado de saber disso, né? Ela vem dada na função por este valor aqui que multiplica o cosseno ou o seno que você tem aqui por fora, né? Ele está de fora aí, mas ele está multiplicando o cosseno ou o seno, seja lá o que você tiver, certo? Então, no caso aqui dessa função, a amplitude dela vale 3, beleza? E aí eu sempre estou denotando aqui a amplitude por um valor positivo, porque ela é uma distância, né? Ela é uma distância em que ela é o que a gente chama da distância do eixo de simetria, beleza? Até um topo ali, ou um vale, a gente chama de pico ou vale, né? A parte mais alta ou a parte mais baixa da função, beleza? Essas funções elas são periódicas, né? Então elas sempre têm um comportamento mais ou menos assim, certo? Aqui é um ponto mais alto, aqui seria um ponto mais baixo, certo? E aí aqui o que a gente chama de eixo de simetria, aqui de vermelho, e a amplitude é essa distância aqui. Então essa distância aqui também é amplitude, aqui também seria amplitude, e por aí vai. Beleza? Essa amplitude ela vem na função, tá? E a gente enxerga ela lá no gráfico, aqui como sendo essa distância do eixo de simetria até o topo ou até a parte mais baixa da nossa função. Por isso que, como é uma distância, eu estou denotando ela aqui por um número positivo, tá? Então, embora tenha esse número, esse menos 3 aqui, mas isso não altera o fato de que a amplitude continua sendo um 3, tá? Continua sendo uma distância e aí por isso a gente tá colocando aqui o valor positivo dela, beleza? Vamos lá. O período a gente calcula assim, né? Já vimos vários exemplos, mas não custa repetir 2 vezes π dividido pelo módulo de c, tá? E aí, esse c é um parâmetro que aparece lá dentro da função mesmo, né? Ele aparece embutido lá dentro do parênteses, beleza? Nessa função aqui, desse nosso exemplo, a gente tem o seguinte, a gente tem esse x sobre 10, a gente já viu alguns exemplos em que a gente tem frações, mas não custa relembrar um pouquinho aqui como é que a gente procede quando a gente tem esse tipo de expressão, né? X sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 10, então a gente vai separar aqui as coisas, tá? Vezes x. Por que é necessário separar? Aqui para a gente enxergar a coisa se você não estiver enxergando logo de cara. Se você estiver enxergando de cara, ótimo, já coloca logo 1 sobre 10 lá no lugar do c, tá? No cálculo do período. Mas eu estou fazendo isso aqui para quem não lembra, beleza? E esse 1 sobre 10, aqui a gente precisa separá-lo porque normalmente nas funções trigonométricas, né, seno, cosseno, tanto faz, a gente tem esse c multiplicando o x, tá? Então esse cara, ele tem que aparecer multiplicando o x aqui. Eu estou sendo um pouquinho insistente, né, com relação a isso, porque é comum que alguns alunos, né, às vezes a pessoa está um pouco mais desatenta e ela vem aqui, na hora de calcular o período, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá? Então não copie isso aqui, mas ela vem aqui, já está um pouco desesperada e coloca assim, 2π sobre o módulo de 10, tá? O resultado vai dar errado, beleza? Se você fizer isso aqui, o resultado com certeza vai dar errado. A conta você vai chegar num valor diferente aí para o período e aí todo o seu processo aí, o seu progresso, na verdade, em termos de esboço do gráfico, vai ficar comprometido. Então, se você errar o período aqui ou a amplitude, você vai errar lá na frente o esboço do gráfico da função, beleza? Por isso que é importante a gente ter um pouquinho de atenção aqui quando não está tão claro, tão explícito o valor que está multiplicando x, tá? 1 sobre 10 está multiplicando x aqui, a gente poderia perceber isso da seguinte maneira. Você tem esse 1 sobre 10 aqui, eu vou voltar lá para o valor original, x sobre 10. Olha só, eu coloco o número 1 debaixo do x, tá? Para transformá-lo numa fração. E a gente multiplica frações pegando numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Fazendo isso aqui em cima a gente vai ter 1 vezes x, e lá embaixo no denominador a gente vai ter 10 vezes 1. Todo número que a gente multiplica por 1 tem como resultado o próprio número, tá? Então aqui em cima ficaria só o x, e lá embaixo ficaria só o 10. Beleza? Tá? Então a gente voltou lá para o x sobre 10 como a gente já conhecia, certo? Então, ótimo. Chegamos aqui no acordo de que o C vale 1 sobre 10. Ele não vale 10, ele vale 1 sobre 10. E isso é importante para a gente em termos de cálculo aqui do período.
Vamos então calculá-lo. Então, vou repetir o 2π aqui em cima. E aqui embaixo, lá dentro do módulo, tá, do valor absoluto, eu vou colocar 1 sobre 10. Só que 1 sobre 10 já está positivo, tá? Então isso não vai ter tanta influência pra gente aqui. A gente só vai tirar esse número aí do módulo aqui no próximo passo. Então a gente vai ter 2 vezes π dividido por 1 sobre 10. Tirei aqueles dois tracinhos lá do módulo, tá? Olha só, isso aqui é uma divisão de frações, porque a gente tem uma primeira fração aqui, certo? E uma segunda fração aqui, beleza? E o que a gente faz quando a gente tem divisão de frações? A gente conserva a primeira, então eu vou repetir. A primeira fração, que é esse 2π, ele é uma fração, tá? Não está aparecendo, mas ele é uma fração. É só a gente escrever ele como 2π sobre 1, beleza? Então não deixa de ser uma fração. Então a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é essa daqui, ó, 1 sobre 10. O que a gente vai fazer? Vai pegar o inverso dela, então a gente vai trocar o 10 com 1. Então o 10 vai lá para cima, para o numerador, e o 1 vai lá para baixo, para o denominador, tá? E a gente faz aquela nossa velha multiplicação de frações, que a gente multiplica em cima e embaixo, tá? Lá em cima. 2 vezes π vezes 10. Eu estou fazendo bem passo a passo. Se você já enxergou o que vai acontecer, faça. Já pule para essa etapa, tá? E lá embaixo, 1 vezes 1. Beleza? O que a gente faz aqui em cima? A gente vai ter que repetir o π e multiplicar os dois valores, tá? Então o π a gente carrega ele até o final da nossa conta. Então eu vou só colocá-lo aqui, π. E o 2 vezes 10, a gente sabe que dá 20. Então fica 20 vezes π. Em tese, ele ficaria dividido por 1, né? Porque aqui embaixo, o 1 vezes 1 lá embaixo, ele ficaria, dá 1, né? Só que a gente já não precisa escrever isso, porque todo número que a gente divide por 1 dá como resultado o próprio número. Então a gente chegou aqui num resultado por período igual a 20 vezes π. Tá? Então essa função tem um período de 20π, beleza? Esse valor com certeza vai aparecer no gráfico quando a gente estiver lá colocando valores para o eixo x, beleza? Ele aparece lá de alguma maneira, e aqui a amplitude ela aparece lá no eixo y. Né? Só adiantando, algum spoiler do que a gente vai ver lá na frente no gráfico. Né? A imagem de f, por causa dessa amplitude igual a 3, essa imagem aqui ela vai variar de menos 3 até 3. Beleza? A função assume o menor valor como menos 3 e o maior valor como 3. Beleza? A gente vai ver isso lá na frente. Mas se a gente enxerga a amplitude aqui, se a gente consegue identificar o valor dela, a gente já mais ou menos sabe aí qual que vai ser a imagem da função. Vai que uma questão está te perguntando a imagem da função, você nem precisa fazer o esboço do gráfico. Né? A gente vai enxergar no gráfico isso, mas ele não é necessário, se você sabe o valor da amplitude. Beleza? Tá? Então pronto, fizemos aqui o primeiro passo. Vamos agora para o segundo, deixa eu ver se tem espaço aqui. Acho que tem, né? Eu já deveria ter escrito a tabela, para adiantar um pouco, mas aí a gente faz aqui agora. Tá? Então o segundo passo nosso, ele consistia em que a gente vai construir uma pequena tabelinha com 4 colunas, em que nas duas primeiras a gente escreve, né? A gente traz aqui os valores básicos da função cosseno de x, né? A função padrão, assim, é aquela que dá pra gente ali o alicerce, aquilo que a gente vai, sobre o que a gente vai construir nosso conhecimento, e aí a gente faz as outras duas colunas lá no final, na função que a gente tem aqui de fato, né? Que é essa menos 3 cosseno de x sobre 10, beleza? A gente vai ter que fazer algumas transformações aí ao longo do caminho. Tá, então deixa eu ver aqui, eu vou fazer aqui assim então. Tá? Eu vou colocar de vermelho para diferenciar as cores aqui. Então, x e cosseno de x é o que a gente tem como base, beleza? Isso aqui vem da teoria da trigonometria lá, do ciclo trigonométrico. É o básico do básico nosso aqui e a gente precisa saber isso, tá? Para o x, a gente vai colocar alguns valores de referência, são valores que aparecem lá no ciclo trigonométrico nos extremos ali dele, tá? Então são 0, o π sobre 2, o π, depois o 3π sobre 2 e por último o 2π. Tá, e aí vamos separá-los aqui, só para a gente não se confundir, porque a gente vai ter que colocar mais duas colunas ali pela frente. Então π está aqui, 3π sobre 2 e ele fica o 2π. Tá? Então deixa eu separar aqui essas duas colunas. E aí, o que a gente precisa, tá? E aqui seria interessante, é um pouquinho chato, né? A gente ter que ficar decorando tanta coisa, mas é interessante que a gente decore, porque são poucos valores e a gente não precisa ficar voltando lá no ciclo trigonométrico. Muito trabalho, né? Fazer aquilo. Tá? Então é interessante que a gente decore os valores aqui do cosseno de x, igual a gente fez lá pro seno de x, para cada um desses 5 valores, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha só, o cosseno de 0, ele vale 1. O cosseno de π sobre 2, ele vale 0. Cosseno de π vale menos 1. Cosseno de 3π sobre 2. Calma aí, cosseno de π vale menos 1, beleza. Cosseno de 3π sobre 2 vale 0. E o cosseno de 2π também vale 1.
tá? Você pode usar aí os seus artifícios para poder decorar isso aqui. É assim, a gente pode enxergar alguns padrões, né? Olha só. Começa no 1 e necessariamente o próximo tem que ser 0. Aí depois tem que ter um 1 de novo. Depois tem que ter um 0 de novo e um 1 de novo. A única observação aqui é que esse 1 aqui do meio, ele tem que estar negativo, beleza? Que é o cosseno de π, beleza? Ele tem que estar negativo, tá? Então, vamos marcar isso aqui de amarelo. Isso aqui são os valores padrões, são a nossa base aí de comparação. E agora a gente vai começar a escrever de fato os valores para esse nosso exercício, tá? Esse nosso exercício, ele traz lá dentro do cosseno, dentro da função, esse x sobre 10, tá? Então a gente vai ter que utilizar isso aí para fazer algumas transformações. A variável ela vai transformar um pouquinho, tá? Ela vai deixar de ser x e ela vai virar um x sobre 10. E aí, por causa dessa transformação, a gente vai ter valores diferentes desses aqui, ó. Não vai ser 0, π sobre 2, π. Vão ser outros valores, transformados segundo aquela regrinha da função do problema, que é aquele x sobre 10 que aparece dentro do parênteses, tá? Então, deixa eu só colocar logo aqui a função mesmo, que é menos 3 cosseno. Então, menos 3 cosseno de x sobre 10. Tá? E aí, deixa eu esticar um pouco aqui essas linhas. E a gente vai fazer nossas continhas aqui. São aquelas transformações, a gente já fez aí em vários exemplos aí para trás. Se você se embolar nisso, volte aí um pouquinho alguns exemplos atrás, que a gente fez várias transformações semelhantes às que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Mas elas são de boas, geralmente essas contas aqui não estão nos dando tanto trabalho assim, né? As questões têm sido generosas com relação àquilo que a gente tem que fazer mesmo aí de álgebra, né? Mas vamos lá então, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui esse cara aqui, esse x sobre 10, e a gente vai ter que igualá-lo a cada um desses valores aqui do x. É nisso que vai consistir a nossa transformação, tá? Essa igualdade vai entregar pra gente um valor de x diferente de 0, diferente de π sobre 2, diferente de π, de 3π sobre 2 e por aí vai, tá? É diferente, mas está relacionado de alguma maneira, beleza? Mas sim, eles vão ser diferentes. Então, vamos lá, então. A gente vai começar ali e a gente vai fazer na ordem, tá? Então, eu vou começar pelo primeiro, então a gente vai ter x sobre 10, isso sempre vai acontecer, igual a 0. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Nosso interesse aqui é isolar esse x, beleza? O que a gente tem que fazer? Esse 10 que está aqui embaixo, dividindo, ele vai ter que passar lá para o outro lado, multiplicando, beleza? A operação inversa da divisão é a multiplicação, então a gente isola o x aí, passando o 10 que está dividindo e multiplicando. Então a gente já tinha o 0, ele vai ser multiplicado pelo 10, tá? E toda vez que a gente multiplica um número por 0, o resultado é 0, certo? Então a gente já vem e coloca esse primeiro cara aqui, 0. Ele vai aparecer lá no nosso gráfico da função, lá para frente, no terceiro passo. Próximo valor. Então a gente vai ter também um x sobre 10, só que agora a gente vai igualá-lo ao segundo valor que está aparecendo aqui, que é o π sobre 2. Então a gente vai ter que igualá-lo ao π sobre 2. Estou seguindo a ordem de todo mundo aqui, beleza? Já fizemos para o 0, vamos fazer agora para o π sobre 2. Tá? Mesmo caso, a gente vai ter que isolar esse x, então esse 10 que está dividindo vai ter que passar lá para o outro lado, multiplicando. Então deixa o x sozinho aí. Vou repetir aqui o π sobre 2, né? E o 10 ele vai multiplicando, tá? Então assim, ele já pode aparecer aqui, você pode escrever assim se você quiser, mas você também poderia escrever assim, ó. Tá? É tudo a mesma coisa, em termos de conta é tudo a mesma coisa, tá? π vezes 10 dividido por 2. Tá? Isso aqui é igual a isso aqui, certo? Então aí fica a seu critério, o que você vai fazer aí. Vamos lá fazer essas contas então. É interessante que a gente simplifique as coisas, tá? Então a gente vai ter que fazer uma simplificação aqui da seguinte maneira. Olha só, o 10 e o 2 são números pares, então a gente consegue aqui fazer uma divisão por 2, pelo menos, né? Vai ser a única divisão possível, mas se você tiver em dúvida na hora de fazer simplificações e você perceber que os números são pares, comece fazendo a divisão por 2, que talvez que os números vão diminuindo e talvez fique mais fácil de você enxergar aí os próximos passos da simplificação, tá? Mas vamos lá então. É costume que a gente deixe o π aqui para o final. Tá? Então, geralmente ele aparece nos nossos resultados aí no final, beleza? 2π, 3π, 25π, 10π, certo? Ele aparece lá no final. E o número aparece aqui antes, tá? 10 dividido por 2 dá 5, tá? Ele continua multiplicando π. E lá embaixo, 2 dividido por 2 dá 1, tá? Só que então aqui, para você poupar um pouquinho aí do seu caderno, você pode deixar só 5π, porque 5π dividido por 1 é a mesma coisa que só 5π, tá? Esse 1 dividindo lá embaixo, ele já não tem influência, beleza?
Então, o π sobre 2, quando a gente aplica essa transformação aqui, ele acaba virando um 5π. Esse 5π vai aparecer mais tarde lá no gráfico da nossa função, no eixo x. Vamos para o próximo aqui. X sobre 10 igual a π, tá? É o próximo valor. Vamos isolar o x. Então, assim, às vezes eu demoro um pouco aqui porque eu estou fazendo alguma revisão da aritmética, né? Coisas que a gente já, assim, em tese tem que saber. Mas eu sei que a gente esquece, não é normal a gente esquecer. Se a gente passar muito tempo sem usar, a gente vai deixando de lado mesmo, tá? Então, vez ou outra eu faço uma revisãozinha aqui, é rápido. Claro, essa não é uma aula aqui de divisão, de frações, de multiplicação de frações, mas elas vão aparecer pra gente aqui com frequência, tá? Às vezes eu dou uma revisada aí e o vídeo fica um pouquinho mais longo, tenha paciência. Beleza, vamos deixar o x sozinho aqui. E aí, a gente vai pegar esse 10 que está dividindo e vai jogar lá para cima, multiplicando, certo? O π já estava lá, agora o 10 vai aparecer aqui multiplicando. Tá? Essa daqui já seria a resposta, mas fica esquisito, né? Às vezes na matemática a gente tem essa questão assim com a estética, beleza? Então vamos trocar o 10, vamos deixar ele aqui na frente, e o π lá atrás, tá? Como é uma multiplicação, não interessa a ordem na qual você coloca esses fatores, o produto entre eles continua sendo o mesmo, beleza? Então π vezes 10 ou 10 vezes π é tudo a mesma coisa, tá? Então o terceiro valor que a gente tem aqui é 10π. Ele também, claro, vai aparecer lá no gráfico da função, no eixo x. Então daqui a pouco a gente coloca ele lá. Vamos para o próximo aqui. X sobre 10, a gente tem que igualar, tá? A gente já fez ali para o π sobre 2, agora 3π sobre 2. Então nós vamos ter que igualá-lo a 3π sobre 2. E aí isso resulta para a gente. Vamos deixar o x sozinho aqui. Tá? Esse 10 que está multiplicando, ou que está dividindo, ele sempre vai passar multiplicando, então a gente vai ter o seguinte, ó. Vou repetir aqui 3π sobre 2 e vou jogar o 10 multiplicando lá para cima. Tá? Lembrando, você poderia fazer assim, né? Igual a gente já fez aí um exemplo aí atrás. 3π vezes 10, coloca todo mundo sobre o mesmo sinal de divisão. 3π vezes 10 dividido por 2, tá? Dá na mesma. E aqui, de novo, a gente precisa simplificar, tá? Sempre que a gente puder simplificar, a gente vai simplificar. E a gente escolhe a simplificação mais adequada, aquela que gere para a gente um resultado inteiro, pelo menos, né? E nesse caso aqui, tanto 10 quanto 2 são números pares, significa que a gente consegue dividi-los por 2. Beleza? A gente já fez isso, né? Vamos lá, então. Ó, vou repetir por enquanto 3π, a gente não está mexendo com ele, então a gente pode repetir, tá? 10 dividido por 2 dá 5, e o 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Então, em tese, você não precisa reescrever aqui, colocar aqui esse dividido por 1. Você pode só colocar 3π vezes 5, mas estaria certo se você quisesse manter o 1 lá embaixo dividindo, tá? E aí, a gente precisa ainda multiplicar esses dois caras, né? Lembrando, o π vai lá para o final e a gente multiplica os dois números que aparecem ou quaisquer outros números que apareçam na conta. Então, 3 vezes 5 lá na tabuada dá 15, beleza? Então, esse valor é o 15 vezes π. Beleza? E por fim, o último valor, tá? Eu já adianto que esse último valor aqui, ele tem que ser igual ao período da função, tá? Nesses casos aqui, ele vai ser igualzinho ao período da função. A gente não tem ninguém somando lá dentro do parênteses, né? O parênteses é assim, né? X sobre 10. Não tem ninguém aqui aparecendo somando, tá? Então, nesses casos em que ninguém aparece somando ou subtraindo lá dentro, a gente já tem o parênteses aqui fechado, o último valor vai dar igual ao período, tá? Que são esses exemplos que a gente está resolvendo aqui. Então, a gente vai ter, mas vamos calcular, ó, x sobre 10, eu já sei que o período vale 20π. Então, provavelmente, essa conta nossa aqui vai resultar num 20π, tá? X sobre 10 igual, o último valor é o 2π. Então, a gente tem que igualar a 2π aqui. Beleza? Vamos isolar o x. Às vezes é ruim, eu fico arrastando assim, né, a tela, mas é porque fica muito pequeno para eu escrever se eu deixar ela assim, tá? Mas eventualmente eu posso deixar ela assim para você enxergar aí de maneira panorâmica o que a gente está fazendo, como se fosse um quadro mesmo, né? Mas é ruim para eu escrever assim, ó. Tá? Então, às vezes eu aproximo um pouquinho mais aqui, até para você poder enxergar melhor em termos de cálculo o que está sendo feito. Tá? Vamos lá, então. X, vamos isolar o x. O 10 está dividindo, vai subir lá para o lado direito, multiplicando. Então, a gente já tem um 2π lá. Agora, a gente vai ter um 10 multiplicando. Tá? Mesmo esquema, vamos jogar o π lá para o final e vamos multiplicar os dois valores que a questão deu para a gente, o 2 e o 10. 2 vezes 10 dá 20. E aí, de fato, né, como eu tinha adiantado para vocês, o 20π
que é o período que a gente já tinha calculado, ele de fato aparece aqui também. Tá? Essas funçõezinhas aqui dentro do parênteses, você só tem uma multiplicação, não tem ninguém somando e subtraindo, você não tem o último parâmetro lá, tá? Essas funções elas têm essa característica de te entregar o próprio período lá no final. Tá? Então 20 vezes π é o valor que aparece aqui. Certo? Fizemos nossas transformações, então esses valores aqui vão aparecer lá no gráfico da nossa função, então é por isso que a gente faz, tá? Essa é a necessidade da gente fazer aqui, ó, essas continhas. Beleza? É porque esses valores vão aparecer lá no gráfico no eixo X, beleza? E aqui, o próximo passo é a gente preencher essa última coluna aqui da nossa tabela, tá? Então a gente vai preencher assim, ó, daqui para baixo. Beleza? E aí como é que a gente faz isso? A gente lembra do seguinte, tá? Essas funções seno e cosseno, quando elas são bonitinhas, periódicas, que são esses exemplos que a gente está fazendo aqui, tá? Elas têm a característica de serem limitadas, né? E ser limitado, o que eu quero dizer, é o seguinte, todos os valores delas estão entre menos 1, e a gente coloca assim, sinal menor ou igual, aí eu vou colocar o cosseno de qualquer coisa, por isso que eu coloco esses 3 pontinhos, e aqui ela é menor ou igual a 1, tá? Isso significa dizer o quê? Que elas são maiores do que menos 1 e menores do que 1. Significa que o 1 e o menos 1 estão limitando essas funções, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a gente já sabia disso aqui dessa primeira coluna, né? Dessa segunda coluna, perdão. Do cosseno de x. Ó, a gente tinha 1, 0, menos 1, 0, 1. O menor valor era o menos 1 e o maior valor era o 1 e o 0 estava aí pelo meio, tá? Então, isso também acontece para essa função aqui, cosseno de x, beleza? A diferença, nesse exemplo aqui dessa questão, é que a gente tem esse menos 3 multiplicando, mas o efeito desse menos 3 vai ser simplesmente de esticar um pouquinho esses valores 1 e menos 1. Mas essa função aqui do exemplo, ela também está limitada, tá? Entre menos 1 e 1, beleza? Porque ela é cosseno de alguma coisa. Cosseno e seno de qualquer coisa ali dentro do parênteses, elas estão limitadas pelo 1 e pelo menos 1. Então a gente está autorizado a simplesmente copiar essa galera aqui, pelo menos no primeiro momento. Então a gente vai copiar o 1, vai copiar o 0, o menos 1 e por aí vai. Tá? Então eu vou só reescrevê-los aqui. Ó. Então 1, 0, menos 1 são os valores do cosseno, para aqueles ângulos iniciais que a gente tinha, né? 0 e 1. Acabou aqui? Não. Tá? Teria acabado se esse 3, se esse cara aqui, ó, não existisse. Tá? Se fosse só cosseno de x sobre 10, a gente teria realmente os valores 1, 0, menos 1, 0 e 1 de novo. Tá? Mas como esse 3 existe, a gente é obrigado a colocá-lo aqui multiplicando cada um desses valores. Então, eu tenho que multiplicar por menos 3 cada um desses valores que a gente acabou de escrever aí, que a gente acabou de copiar, na verdade, né? Então, menos 3 vezes 0 e menos 3, menos 3 vezes 1. Beleza? Esses são os valores que vão resultar para a gente lá no gráfico. Eles vão aparecer lá no gráfico da função e estão relacionados à amplitude. Tá? Bora lá, então. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Todo número vezes 1 dá o próprio número. Menos 3 vezes 0, 0. Todo número vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes menos 1, né? Aqui tem 1 vezes. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3. Tá? Menos 3 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 1, menos 3. Beleza? E aqui a gente já começa a perceber ó, aquilo que a gente tinha falado lá no início a respeito da imagem da função. O menor valor que ela assume é menos 3 e o maior valor que ela vai assumir é o 3. E aí ela passa pelo 0 no meio do caminho. Tá? A gente já sabia que a imagem dela viria do menos 3 até o 3, a gente já tinha anotado isso aqui. Né? A gente estava rabiscando lá no início, a gente viu isso aí. Certo? Pronto. O segundo passo é esse, é um pouco mais demorado, estou fazendo as contas aqui detalhadas. Vamos para o terceiro passo e último, que é a gente esboçar aí o gráfico da função. Tá? Então, aqui está o segundo passo, tudo que a gente fez no segundo passo, tudo que a gente fez aqui no primeiro passo, beleza? Só para você ter uma visão aí mais panorâmica da coisa. Vamos para o terceiro passo. E aí, lembrando, o terceiro passo já é o esboço do nosso gráfico. Né? Então, aqui a gente já vai meio que rabiscar um pouquinho uma ideia do que seria, de qual seria mais ou menos o formato do gráfico dessa função. Tá? Então a gente desenha aí os dois eixos, né? São duas retas perpendiculares, eixo y, que são os próprios valores de f de x, da função mesmo, né? E aí o eixo x, deixa eu só alongar um pouco aqui, que a gente bota aqui assim.
e aqui o eixo x, tá? Quem que vem aqui, ó, no eixo x, nessa galera aqui? São esses valores aqui, ó. Beleza? Todo mundo que está aqui vai aparecer lá no eixo x. O 0, 5π, 10π, 15 e 20 vezes π. Beleza? Então vamos lá. Vou colocar o 0 aqui. E eles estão espaçados ali bonitinhos, iguaizinhos. Então vou tentar manter esse espaçamento aqui também. Tá? Deixa eu ver aqui. 2 aqui. Eu acho que cabe, né? Então 0. 5π aqui. Então a gente teria o próximo 10π. Aqui 15π. E o último viria aqui 20 vezes π. Tá? E pro eixo vertical, então beleza, aqui no eixo x a gente já tem isso. Pro eixo vertical, o que é importante a gente colocar? A gente já fez isso em vários outros exemplos, mas não custa repetir. A gente coloca os valores da amplitude. Tá? O valor positivo tem que vir aqui, então seria o 3 aqui. Tá? E o valor negativo vem aqui, menos 3. Beleza? E a gente sabe que a função não vai passar dessas duas retas que eu estou colocando tracejadas aqui de vermelho. Ela não passa nem do 3 e nem do menos 3. Ela está limitada aí a esses dois valores. Beleza? Vamos lá, então. Agora a gente tem que olhar lá para aquela tabela e ir identificando os valores que o gráfico vai assumindo. Tá? A gente vai identificar os pares, né? Então, por exemplo, primeiro pelo zero, começando pelo 0. O 0, ele é par do menos 3. Tá? Então a gente vem aqui, ó. O 0 está aqui, tá? Então ele corresponde ao valor de x. Sempre que o x for 0, a gente vai ter algum par, algum ponto marcado aqui sobre o eixo vertical, tá? Nesse caso, o x é 0, beleza? É o primeiro ponto que a gente tem que marcar aí, tá? A gente viu que o 0 ele faz par com o menos 3, então a gente tem que procurar o menos 3 aqui. Ele está bem aqui. Então, a primeira bolinha que a gente vai desenhar está bem aqui, tá? Vamos para o próximo. O próximo é o 5π. Vamos procurá-lo lá, ver quem que é o par dele aqui na tabela. 5π está aqui. O par dele é 0, tá? Agora é o contrário. Quando a função assume o valor 0, como é o caso aqui, tá? Significa que a gente está sobre o eixo x. Então, a próxima bolinha que a gente tem aqui é essa daqui. Ela corresponderia a esse par. Eu vou apagar esse aqui, tá? Mas ela corresponderia a esse par aqui. 5π e 0. Tá? O x vale 5π e a função assume um valor 0 quando x é igual a 5π. Beleza? Tá? Vou apagar esse aqui para não bagunçar demais. Próximo, a gente tem que ir atrás do 10π. Quem que é o par dele? Ó, o 10π está aqui. O par dele vale 3. Então, a gente está aqui no 10π, a gente tem que subir até lá no 3. Positivo. Coloca aí um ponto aí, beleza? Próximo, 15π. Ele faz par com o 0. 15π está aqui, tá? Como ele faz par com o 0, então a gente tem que marcar a bolinha aqui. Porque a gente tem 15π para x, essa é a primeira entrada aqui do parênteses, e 0, tá? Que é a segunda entrada. Então a gente fica ali sobre o eixo x. E o 20π, que é o último, olha só, ele faz par com o menos 3. Então a gente olha para o 20π e a partir dele a gente tem que descer na vertical até aqui no menos 3. Lembrando, essa reta aqui ó, corresponde ao menos 3. Tá? Então a gente marca um ponto aqui. Tendo esses 5 pontos marcados, a gente vai lá e tenta mais ou menos traçar o gráfico aí, a curva, né? Que essa função faz. Tá? O primeiro ponto está aqui, beleza? E o último ponto vai estar bem aqui. Tá? Então a gente tem que sair daqui e chegar ali de alguma maneira. Vamos lá. Qual que é a cara dessa função aqui? Ela vai ter esse formato aqui, ó. Ela vai vir, deixa eu ver, ela viria descendo, então ela vai ter mais ou menos isso aqui. A primeira banda, né? A primeira metade dela, a gente tem que ligar esses pontos. É ruim de fazer assim quando o gráfico começa aqui embaixo, mas vamos lá. Como se ela fizesse isso aqui. Peraí. Tá, então ela vem aqui, ó. Como se ela fizesse isso aqui. Beleza? Aí ela tem que subir, né? Que ela tem que subir lá pro 3. Então ela viria pra cá. E depois ela começa a descer lá pro 0. Certo? Deixa eu esticar ela um pouco aqui. Estica ela um pouquinho pra cá, beleza? Tá? E aí a partir daqui ela tem que decrescer de novo até lá no menos 3. A função cosseno é mais chata um pouquinho da gente representar, né? Esboçar o gráfico dela. Beleza?
Tá? Então esse aí seria um esboço do gráfico para o primeiro período dela, né? Porque aí aqui, ó, a gente consegue enxergar algumas coisas. Olha a amplitude dela aparecendo bem aqui, é a distância aqui, ó, do eixo de simetria, que é o eixo x nesse caso, até lá no topo da função. Isso aqui é a amplitude e vale 3. Ó. Se a gente espelhar aqui, ó, pode ver que essa distância ela vale exatamente 3 unidades, certo? E o período ele está bem aqui, ó. A gente calculou o período lá no início, no primeiro passo, e a gente viu que ele valia 20 vezes π. E olha só, ela está saindo aqui do zero e chegando bem aqui no 20 π. A gente fez um esboço do gráfico correspondente a esse intervalo, do zero até o 20 π. Beleza? Tá? E aqui, claro, a imagem da função seria toda essa galera aqui, ó. Do menos 3 até lá em cima, no 3. Tá? Então a imagem dessa função, imagem de f, a gente já sabia, vai do menos 3 até o 3, o domínio é o próprio conjunto dos números reais, não há nenhuma restrição com relação ao x, ele pode assumir qualquer valor real. Tá?